Olá, seja mais do que bem-vindo para o nosso vídeo do YouTube e olha só que legal, ó. A gente vai nesse vídeo aprender vários dos comandos básicos de manipulação de banco de dados. Por que que eu quero te ensinar isso? Olha só, há um tempo atrás, alguns anos atrás, houve o lançamento, por exemplo, do jQuery. jQuery é uma biblioteca para JavaScript. Ela trouxe muita facilidade, muita produtividade para quem programava em JavaScript, mas ela teve um problema. Ela criou uma leva de pessoas que só aprenderam jQuery. Ou seja, elas usavam o jQuery para tudo. Então o cara tinha um botão e queria fazer aquele botão funcionar. Ele não sabia fazer com JavaScript puro. Ele tinha que importar toda uma biblioteca para fazer isso acontecer. Coisas similares acontecem hoje com o banco de dados, tá? Então existe o que a gente chama de ORM, que em outras palavras, de forma bem grosseira, são bibliotecas que tem para quase todas as linguagens hoje em dia, que elas servem para fazer meio que um intermediário e um facilitador desse processo de manipulação de banco de dados. Então você dá um comandinho simples e ela consegue, ela por dentro, por baixo dos panos, vai fazer toda a montagem da consulta ao banco de dados, tá? Quer seja para inserir um dado, remover um dado, atualizar, pegar dados, enfim, não importa, tá? A operação em si não importa. Então, isso pode gerar, pode não, né? Isso gera uma leva de pessoas que não sabem fazer comandos básicos em banco de dados, comandos diretamente no banco de dados, tá? Então, para isso, a gente vai fazer esse vídeo para te ensinar todos os comandos básicos que você precisa saber, mesmo que você já seja experiente ou está começando, não importa, você precisa saber sobre banco de dados, tá? Então, olha só, vamos ver aqui para minha telinha. Estou aqui na minha tela, eu já vou te explicar o que é isso daqui tudo, tá? Então, você não precisa instalar banco de dados no seu PC, instalar, por exemplo, esse software aqui que chama The Beaver. Vou explicar o que é ele já já, tá? Você não precisa sair instalando as coisas, configurando, enfim, tudo mais. Você, claro, vai fazer isso no futuro, existem tutoriais, a gente tem um curso completo de programação, que dentro desse curso tem um curso só de banco de dados, que eu te ensino a instalar, a configurar, enfim, tudo passo a passo bonitinho para você, tá? Inclusive, link aqui na descrição, já um jabazinho básico no meio do vídeo. Mas, voltando para o conteúdo. Eu vou te ensinar os comandos, então você não precisa necessariamente, se você já tiver o banco de dados instalado ou os bancos de dados instalados no seu PC, ótimo, não tem problema. Se não tiver, também não tem problema, porque você vai conseguir compreender. E aí, quando você for de fato aprender, instalar, configurar, etc., fazer todo esse processo, você já vai saber como fazer a manipulação, tá? Então vamos lá. Esse software aqui, que está na minha tela, se chama The Beaver. Em outras palavras, você não precisa instalar esse cara, tá? Ele é simplesmente um software que eu consigo ver com meus olhos o que tem dentro do banco de dados. E eu consigo, claro, manipular esses dados também, tá? Mas não é esse cara que a gente precisa. Porque ele é somente para eu não ter que, vou ter que criar um sistema que faz consulta ao banco de dados. Não, não preciso. Já tenho esse cara aqui que é meio que um auxiliador, uma ferramenta para auxiliar na manipulação de banco de dados, tá? Então, o que eu fiz aqui? Nós temos uma tabela, eu estou usando o PostgreSQL, mas tudo que eu te ensinar aqui vai servir para qualquer banco de dados relacional, tá? Com pequenas variações, mas principalmente Postgre e MySQL e MariaDB também vão ser a mesma coisa que eu vou te explicar aqui bonitinho, tá? Então o que é que nós temos aqui? Eu tenho, por exemplo, uma lista de clientes. E aí tem aqui a lista de clientes, ele tem um IDzinho, tem o nome, e-mail, telefone, cidade e a data que ele foi registrado, por exemplo. Eu tenho também uma outra tabelinha que ela armazena pedidos, associados também, obviamente, a esses clientes. Então, por exemplo, aqui eu tenho o pedido 11, que ele está associado ao cliente 1, ou seja, o primeiro carinha lá, né, o IDzinho 1, e aí tem a data do pedido, tem o valor daquele pedido e tem um status, concluído, pendente, enfim, eu fiz um sisteminha bem simples para a gente brincar, tá? E agora que vem a parte interessante. Esses são os dados que nós temos dentro do banco de dados. Agora vamos aprender a manipular esses dados, ou seja, a consultar, a adicionar mais coisas, a mudar as coisas que tem aí, a, sei lá, a deletar informações também. Então vamos aprender bonitinho aqui os comandos básicos. Eu tenho essa telinha aqui em branco, que basicamente nela eu consigo digitar o comando direto que eu vou dar ao banco de dados. E é aqui que a gente vai brincar bastante, tá? Então é o seguinte, vamos aprender o básico, que é o seguinte. Quando eu vou dar um comando ao banco de dados,
eu estou basicamente conversando com ele. Então eu vou montar, óbvio que tem uma lógica, tem uma sequência para a gente fazer isso que eu vou te ensinar, mas é uma conversa que eu estou dando com o banco de dados. Ou seja, eu quero, por exemplo, que ele me dê a lista dos clientes. Como é que eu faço? Eu uso o comando select, é um comando que vai selecionar. Depois eu ponho um asteriscozinho, eu vou te explicar o que é esse cara, tá? Ponho um from e eu digo o nome da tabela, ou seja, nesse caso aqui, clientes. E eu termino com um ponto e vírgula para dizer que aquele comando acabou, tá? O que eu estou fazendo aqui? Isso nada mais é do que uma frase que eu estou mandando para o banco de dados para ter alguma informação. Então, no caso aqui, ó, selecione, asterisco, que eu vou explicar o que é, da tabela clientes. Então, pegue lá alguma coisa da tabela clientes. Vamos rodar esse comando aqui, tá? Vou apertar no playzinho aqui, ele vai rodar o comando, tá aqui, ó, o resultado. Ou seja, eu tenho aqui toda a minha lista de clientes, ok? Beleza, agora vamos entender o que é esse asterisco. Esse asterisco nada mais é do que quais campos eu quero pegar nessa minha consulta. Por quê? Vamos supor que eu quero pegar a lista do ID e do nome do cliente. Eu só preciso dessas informações. Ah, você precisa do telefone? Não. O e-mail? Não. A cidade? Muito menos. E o data de registro? Jamais. Então, eu só quero o ID e o nome, tá? Como é que eu faço? Ao invés do asterisco, que ele significa pegue todos os campos, tá? Eu posso citar quais os que eu quero. Então, ó, cliente ID, ponho uma vírgula e coloco o próximo. Nome, por exemplo. Então eu quero esses dois campos apenas. Vou rodar o comando de novo. Rodei o comando, olha lá, eu só tenho agora o ID e o nome, tá? Por que eu fiz isso? Ah, mas o que é que tem que ser se eu tiver tudo? Não tem problema nenhum. Tem sim, performance, tá? Então, basicamente, o que acontece? Quando eu estou consultando o banco de dados, quanto menos informações eu pegar, melhor, certo? Então eu tenho que pegar as informações que de fato eu preciso. Então, em um sistema pequenininho, como eu falei para você já, se eu fizer sempre isso daqui, ah, eu só preciso do nome e do ID, tudo bem, mas aí para facilitar eu pego logo tudo. Ok, não tem problema não. Em um sistema pequeno, isso daqui não vai ter problema nenhum, tá? Não vai fazer efeito nenhum. Quando o sistema começa a crescer um pouco mais, e aí, olha só, eu tenho 5 usuários cadastrados aqui. Se eu tiver 1 milhão de usuários, entende? Então, o que acontece? Quando o sistema vai ficando maior, esse cara começa a ser um gargalo. Por quê? Porque eu estou pegando informações desnecessárias. Então, todos os bytes que vêm, o e-mail, os bytes do telefone, da cidade, do registro, são só informações extras que não fazem a menor diferença para mim. Então, são só processamento desnecessário extra que está vindo para mim, certo? Então, quando eu tenho poucos acessos e poucos registros também, não tem problema nenhum isso, não vai fazer diferença nenhuma. Então, olha só, quanto tempo demorou para eu fazer essa requisição aqui, essa consulta ao banco de dados? Aqui embaixo eu tenho essa informação, ó, demorou 0,001 segundo para eu fazer isso. Se eu troco aqui para pegar o cliente ID e o nome e rodo aqui, olha só, 0,001 segundo também, não mudou nada. Porque eu só tenho 5 registros, só foi uma consulta, entende? Só que quando eu tenho, sei lá, 1.500 usuários acessando simultaneamente aquele sistema, então está todo mundo fazendo naquele mesmo segundo essa mesma requisição. Entende que o volume já pode causar um pouco mais de prejuízo? Então, quanto menos informações e quantas informações essenciais você pegar, melhor, tá? Por isso que a gente tem aqui esse cara que filtra só o que a gente precisa, tá bom? Ok. Agora, vamos para o próximo passo. Eu quero pegar os pedidos, por exemplo. Então, o que é que eu faço? Vou pegar aqui todas as informações dos pedidos. Montei. Então, executei aqui. Olha lá, ele vem para mim todos os pedidos. Sem problema nenhum, perfeito, show de bola. Agora, vamos aprender a filtrar. Por quê? Como eu falei para você. Aqui em clientes, por exemplo, ó, eu tenho 5 clientes. E se eu tiver 1 milhão? Aí o negócio já fica diferente, né? Então, olha só. Eu quero agora todos os clientes que moram em São Paulo, por exemplo. Como é que eu faço para fazer isso? Eu venho para cá e eu digo, ó, selecione todos os dados da tabela clientes e aí eu continuo, ou seja, eu vou agora filtrar, certo? Para eu filtrar, eu ponho um carinha chamado where, que significa onde, tá? Então, ó,
continua aqui, onde cidade for igual a, e aí, entre aspas, com um string, né, eu ponho o nome São Paulo, por exemplo. Então vamos rodar essa carryzinha aqui. Essa consulta, esse código se chama carry, tá? Vamos rodar essa carry. Rodei, e olha lá, ele retornou para mim, ele devolveu para mim apenas João Silva, que é a única pessoa, no caso aqui, que mora em São Paulo. Tudo bem? Então, olha só que legal. Selecione todos os campos da tabela clientes onde a cidade for igual a São Paulo. Ou seja, ele vai lá procurar, eita, esse cara aqui é Rio de Janeiro? Então, vaza. Esse cara aqui, Curitiba, vaza. Esse aqui, Belo Horizonte, vaza. Esse aqui, São Paulo. Opa, pega esse cara aqui. Ah, vamos procurar se tem mais em São Paulo. Ah, não tem, só tem esse cara. Beleza. Então, um registro foi o que foi devolvido para mim. Tudo bem? Então, assim é um dos comandos em que eu pego informações dos clientes e eu filtro, ou seja, eu crio uma condição para pegar essas informações. Beleza? Então aqui, por exemplo, a gente pegou de cidade. Ah, eu quero pegar os pedidos que estão concluídos. Por exemplo, não tem um status, né? Quero pegar os pedidos concluídos. Então eu excluo os pendentes. Então, selecione de pedidos, where, ou seja, onde, status vai ser igual a concluído, por exemplo. Então vamos atualizar aqui. Opa, não tem ninguém. Acho que eu errei o nome, na verdade. O status é concluído, tem um acentozinho no i. Então, por isso. Acentozinho concluído. Então, atualizando, olha lá. Temos 2 pedidos concluídos. Legal? Então, de um total de pedidos, eu tenho 2 que estão com o status concluído. E eu consegui fazer essa filtragem, ele vai me retornar, ele vai pegar para mim apenas aqueles caras especificamente. Tudo bem? Então, consigo fazer filtragens de diversas formas. Então, sei lá, eu posso ter mais de uma condicional. Então, o que pegar todos os pedidos em que são concluídos e and, eu coloco um e, o valor underline total é, sei lá, maior do que R$ 150, por exemplo, tá? Ou seja, eu já estou criando um pouco mais de complexidade nessa minha carry, nessa minha consulta, certo? Eu quero os pedidos que estão com status concluídos e que o valor é mais de 150. Então, ó, rodei, ele veio para mim apenas um pedido agora, porque ele é 250, por exemplo. Então, ele é maior do que 150, tá? Você pode perguntar, ah, mas aqui eu sou programador e eu sei que quando eu quero fazer uma condicional, eu ponho igual igual. Mas aqui na carry, você nunca vai usar igual igual. Você sempre vai usar um igualzinho. Por quê? Porque eu não estou estabelecendo um valor para status. Eu estou, de fato, perguntando onde o status foi igual a concluído. Tudo bem? Então você não precisa do símbolozinho igual igual, tá? Beleza. Aprendemos aqui a pegar os dados gerais, aprendemos a pegar alguns dados apenas. Então, sei lá, eu quero dessa informação aqui apenas o ID do pedido. Então, pedido ID. Eu venho para cá, executo e olha lá, ele retorna para mim apenas o ID daquele pedido especificamente. Tudo bem? Beleza. Vamos avançar um pouquinho mais, tá? Vamos agora fazer um processo um pouquinho mais complexo, que é o seguinte. Eu vou vir para cá. Deixa eu tirar essa segunda condicional, deixar só o status, tá? E eu vou pegar todas as informações para facilitar para a gente. Então, peguei aqui todos os pedidos que estão com status concluído, por exemplo. Agora, o que é que eu posso fazer? Eu quero ordenar agora. Então, existe o processo de filtrar, em que eu filtro as informações, e existe o processo de ordenar, em que eu mudo a ordem do resultado, certo? Então, ó, para eu fazer isso, eu venho para cá, depois do where, então a ordem é, eu digo o que eu quero, depois eu filtro e depois eu ordeno. Tudo bem? Então vamos lá, vamos ordenar agora. Eu coloco aqui um order by, ou seja, ordene por, e aí eu especifico o nome do campo que eu quero usar para ordenar. Nesse caso aqui, o único campo, os únicos campos que fariam sentido, né, a gente ordenar, seria a data do pedido ou o valor do pedido, por exemplo. Tá? Então vamos usar o valor como exemplo. Então, valor underline total. Depois que eu especifico qual o campo que ele vai usar como o fator determinante para saber quem fica em cima de quem, eu preciso dizer agora se é em ordem ascendente ou decrescente, certo? Então isso serve para letra, isso serve para número, serve para tudo, tá? Em ordem ascendente, ou seja, do menor para o maior,
ou em ordem decrescente, do maior para o menor, tudo bem? Então, nesse caso aqui agora, por exemplo, vamos colocar em ordem ascendente. Então, ele vai vir primeiro os números menores, se eu estou ordenando pelo valor, né? O valor menor até o valor maior, tá? Então, ó, order by valor total, e aí eu especifico se é ascendente ou decrescente. Ou seja, se for ascendente, eu coloco ask. Se for descendente, eu coloco desk, tá? Então, ó, ask, e aí vou fechar aqui, vou encerrar aqui o meu comando, e aí ele tá, ó, selecione todos os campos da tabela pedidos onde o status for concluído e ordene pelo valor de forma ascendente, tá? Então, ó, executei o comando, olha lá para mim o resultado aqui embaixo. Primeiro vem o de R$100, depois o de 250. Se eu trocar esse ask para desk e aí executar o comando, olha lá, primeiro o de 250, depois o de 100. Legal? Então, eu tenho uma lista de usuários que tem uma pontuação e eu quero aí pegar um ranking, por exemplo, dos 10 primeiros usuários. Sei lá, primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ordenar pelo valor daquela pontuação, por exemplo, de forma decrescente, que aí ele vai pegar o maior primeiro e aí ele vai diminuindo, certo? Beleza. Então, feito isso agora, esse é uma das partes básicas, né? Que é pegar um filtro básico e pegar uma ordenação básica também, tá? Agora vamos avançar um pouquinho mais. Eu poderia te ensinar a fazer o que a gente chama de relação, ou seja, eu quero, por exemplo, fazer uma relação aqui e eu quero mostrar, eu não quero, por exemplo, o ID do cliente, eu quero o nome desse cara. Eu tenho como pegar o nome dele? Sim, porque o ID não é 1, por exemplo. A partir desse 1, eu não posso ir lá na tabela de usuários, de clientes no caso, né? E pegar o nome dele? Não posso? Teoricamente eu posso, né? E eu posso sim. Só que aí envolve o que a gente chama de um join, ou seja, uma relação que a gente vai fazer aqui na própria consulta, que eu pego uma tabela, eu conjunto, eu relaciono com outra e pego informações das duas, enfim. Tem todo um processo um pouquinho mais avançado, tá? Mas eu acredito que numa parte 2, possivelmente, desse vídeo, se você quiser, inclusive, que é uma parte 2, com um avanço um pouco maior desses conteúdos aqui, eu posso ensinar mais coisas ainda. Então, comenta aqui embaixo se você quer a parte 2, né, desse conteúdo, tudo bem? Mas vamos avançar aqui ainda, porque a gente só está consultando informações. Vamos aprender agora, e aí deixa eu tirar aqui o comando, vamos aprender agora a inserir informações. Ou seja, eu quero agora, vamos supor, que eu quero fazer um cadastro de um cliente, tá? Para eu cadastrar um cliente, o que é que eu preciso de informações dele? Eu preciso do nome, do e-mail, do telefone, da cidade e a data do registro ela vai ser automaticamente inserida. O IDzinho dele vai ser automaticamente gerado também. Então eu preciso do nome, e-mail, telefone e cidade. Essas 4 informações. Então vamos lá. Como é que eu faço para inserir uma informação no meu banco de dados? Eu não vou usar o comando select mais, porque o comando select serve para selecionar. Eu não quero selecionar informações, eu quero inserir. Então eu vou usar o comando insert, beleza? Então eu coloco um insert into, ou seja, insira em, adicione em, e aí eu coloco agora o nome da tabela, ou seja, onde no banco de dados que eu vou adicionar informações. Então, nesse caso aqui, em clientes, por exemplo, tá? Depois disso, eu vou especificar quais os campos que eu tenho informações para adicionar. Então, ó, eu abro aqui um parênteses e eu coloco o nome dos campos que eu vou querer adicionar. Então, por exemplo, eu quero adicionar aqui em nome, em e-mail, em telefone e tem o que mais aqui? Deixa eu ver aqui na outra tabelinha. E cidade. E cidade, certo? Eu coloco apenas o nome dos campos que eu tenho, tá? Depois o que é que eu faço? Eu coloco aqui um values, ou seja, valores, e aí eu abro novamente e aqui eu vou colocar os valores que eu vou adicionar, tá? Seguindo a mesma ordem que eu coloquei aqui primeiro, tá? Começando pelo nome, e-mail, telefone, cidade, etc. Tá bom? Então vamos lá. E aí, esses valores eu coloco sempre eles entre aspas, a não ser que seja um número, aí não precisa. Mas se for uma que a gente chama de string, ou seja, um valor, um texto, né? Eu coloco entre aspas, tá? Pode ser aspas simples também, não tem problema não. Então vamos lá. Vamos primeiro pelo nome. Vamos chamar esse cara aqui de fulano.
Um nomezinho bem interessante, né? O e-mail, que é o segundo item, fulano@hotmail.com. Coloco tudo separado por vírgula, tá? Depois, o próximo item, o telefone. Então vamos botar aqui um DDD 99 e 9999-9999. Ok. Não vou nem armazenar só números não, tá? Para o telefone. Vou já armazenar ele formatadozinho, bonitinho. E o último item, a cidade. Então vamos colocar aqui São Paulo. E aí, finalizo aqui o meu comando. Então, olha só como fica um comando grande. Eu vou até dar um Enter aqui, para ficar em duas linhas e ficar mais fácil da gente entender, tá? Esse negócio de duas linhas, inclusive, ele pode atrapalhar o seu processo, tá? Mas enfim, isso aí é um assunto um pouco mais avançado. Então é o seguinte, ó, insira em clientes, eu digo aqui quais informações eu vou inserir e depois eu digo aqui, basicamente, as informações que eu vou inserir, tá? Então, vamos selecionar esse cara aqui e vamos executar ele. Então, vamos lá. Executei a instrução. Ele fala para mim, ó, ele não vai mostrar para mim nenhum retorno, mas ele vai dizer para mim quantas quantas linhas foram adicionadas. No caso aqui, uma só, né? Eu adicionei um cliente só. Então, o que a gente pode fazer? Uma vez que eu adicionei, agora vamos listar para a gente ver se está lá, certo? Então, select todo mundo from clients. Clientes, no caso, está em português. Então, executei. Ele vai me retornar todo mundo e olha quem está aqui, ó, fulano. Então, fulano recebeu um IDzinho 6, é automático, tá? Então, nomezinho fulano, e-mail, tá certinho, telefone, o que eu mandei, e a cidade, São Paulo. Perfeito? Então, aqui acabamos de adicionei um registro novo no meu banco de dados. Legal? Se eu vim para cá, por exemplo, e pegar agora, ó, eu quero os clientes onde a cidade é São Paulo. E aí, atualizei. Olha lá, agora eu tenho duas pessoas. O nosso João Silva já não mora sozinho em São Paulo. Agora eu tenho fulano para morar com ele. Beleza? Então, adicionei um registro novo que ele funciona já em todas as seleções, em todas as consultas que eu vou fazer. Ele funciona perfeitamente. Tá bom? Beleza. Vamos aprender agora. E aí, deixa eu voltar aqui para todos os usuários para eu conseguir explicar melhorzinho. Vamos aprender agora como é que a gente faz para atualizar uma informação, ou seja, atualizar um dado que já está aqui no nosso sistema, tá bom? Para a gente atualizar um dado, a gente precisa primeiro saber qual dado atualizar. E qual dado que eu digo, por exemplo, ao invés de fulano, eu quero trocar o nome para fulano de tal. Eu esqueci o sobrenome do cara, o sobrenome dele é de tal. Então, eu esqueci o sobrenome dele e agora eu vou adicionar, ou melhor, eu vou atualizar o registro mudando essa informação. Então eu preciso saber duas coisas. Primeiro, como eu identifico esse cara dentro do banco de dados, certo? Eu preciso chegar a um cara sozinho, certo? Então eu tenho que saber alguma forma aí de identificar aquele cara, tá? E depois, obviamente, que informação eu vou trocar dele, né? Então, que informação a gente já sabe. Como é que a gente vai usar agora? Como é que a gente vai fazer para identificar esse cara? Então, existem algumas formas que eu vou ter mais de um registro. Então, por exemplo, eu quero trocar a informação das pessoas que moram em São Paulo. Então, eu tenho uma grande chance de vir mais de um registro. Então, se eu mandar, sei lá, trocar o nome por fulano de tal para todas as pessoas que moram em São Paulo, existe uma chance de todo mundo que mora em São Paulo ficar com o nome fulano de tal. Eu vou trocar mais de um registro. Às vezes não é isso que eu quero, né? Às vezes pode ser, mas às vezes não é isso que eu quero, certo? Então, o que é que nós podemos fazer? Quais informações, aqui, nesse caso aqui específico, por exemplo, que elas são únicas para aquele usuário específico? A mais específica de todas é a cliente ID, ou seja, é o IDzinho daquele cliente, certo? Eu tenho outra que também é específica, que é o e-mail, por exemplo. Então, mais de um usuário não pode ter o mesmo e-mail. Aliás, dependendo da forma como eu construir essa tabela aqui, é interessante, né, que um usuário não possa ter o mesmo e-mail do outro usuário. Então, essas duas informações eu posso usar para escolher, ou melhor, para chegar à informação de quem eu quero trocar aquela informação, beleza? Então vamos começar pelo mais fácil e pelo mais óbvio, que é o próprio IDzinho, que ele mesmo é usado como a que a gente chama de chave primária, ou seja,
é o cara que é o campo que identifica aquele registro específico no banco de dados. Tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu tirar o select aqui. Como é que a gente faz para a gente atualizar uma informação? Eu não vou colocar select, eu não vou colocar insert, eu vou colocar um comando chamado update, ou seja, atualize, né, em outras palavras. E aí, logo depois do nome update, eu coloco o nome da tabela. Então, clientes, ou seja, atualize em clientes. E aí agora eu tenho que especificar duas coisas. Primeiro, eu tenho que especificar o que é que eu quero trocar e depois como é que eu acho aquele cara. Tudo bem? Então, ó, vamos começar pela informação que eu quero trocar. Set, ou seja, defina. E aí agora eu especifico o que eu quero definir. O nome como fulano de tal. Pronto. Então ele vai especificar o atualize em clientes e sete o nome como fulano de tal. Se eu fizer só isso daqui, ele vai definir fulano de tal em todo mundo. É o que a gente chama, né, de o update sem where, ou seja, é uma atualização que vai afetar, como eu não tenho um filtro, ele vai afetar todos os registros do banco de dados. Então todo mundo vai virar fulano de tal. Não é isso que a gente quer. Então, para isso, logo depois eu coloco o where. Esse where é exatamente o mesmo where lá do select. Só que aqui o objetivo é que eu ache um cliente só, tá? Então, cliente ID, por exemplo, tem que ser igual a 6. Então, eu vou procurar o cliente que tem o ID 6 e eu vou definir o nome dele como esse aqui, como nome fulano de tal. Ah, eu quero trocar o e-mail também. Eu ponho uma vírgula e ponho e-mail igual, e aí, enfim, troco o e-mail dele. No caso aqui, eu quero trocar só o nome. Então, vamos ficar com o básico, né? Então, ó, o comando é esse. Atualize em clientes e sete o nome como fulano de tal, onde cliente ID foi igual a 6. Vamos rodar? Vou rodar esse comando. Ele vai dizer para mim, ó, quantas linhas ele atualizou, ou seja, uma linha só, ainda bem. Então, ele achou um cara só, né? Se ele tivesse dito aqui que atualizou 6 linhas, aí eu digo, opa, acabei de criar um probleminha aqui no banco de dados, tá? Então, vamos lá. Tirei aqui, vamos dar um select em clientes para pegar todo mundo. Então, selecionei todo mundo, olha lá, fulano agora se chama fulano de tal. Ou seja, consegui fazer essa alteração no meu sistema. Beleza? Perfeito. Agora vamos aprender como é que a gente deleta um registro. Então vamos deletar fulano de tal. Já que ele foi o nosso cobaia, né? A gente inseriu ele, a gente atualizou ele. Vamos agora deletar esse cara. Então, como é que eu faço para deletar? Deletar é o mais simples, na verdade, né? Mas também é o mais perigoso, porque eu estou deletando. Então, uma vez que eu deletei, não tem como voltar, não tem lixeira para eu ir lá na lixeira e restaurar. Não tem isso em banco de dados, tá? Então, toma cuidado sempre que você for fazer alterações, porque, exceto o select, que você está só selecionando, só vendo a informação, os outros eles estão alterando informação, né? Quer seja inserindo, atualizando, deletando, são alterações. Elas não revertem. Tem formas de reverter, tá? Mas eu preciso fazer algumas coisas antes da operação, que a gente chama de transaction ou transação, tá? Mas enfim, aí é um assunto um pouco mais avançado. Vamos lá. Vamos aprender a deletar um registro. Então, ó, eu coloco o comando delete, obviamente, né? Depois eu coloco from, ou seja, delete de clientes. E agora eu coloco o nosso bom e velho where. Ou seja, ele vai agora, eu vou colocar uma condicional e ele vai deletar todos os registros que ele achar com aquela condicional. Então, se eu quero deletar todo mundo que tem a cidade de São Paulo, eu coloco where cidade igual a, e aí coloco aqui, São Paulo. Ele vai deletar todo mundo que tem o registro salvo na cidade de São Paulo. Legal? Eu não quero isso. Então, já vou tirar aqui antes que eu dê um enter sem querer. Então, o que a gente vai fazer? Vou deletar todos os clientes onde, e aí eu especifico alguma coisa que seja específica daquele registro. Então, por exemplo, vamos usar uma outra informação, o e-mail. Então, ó, onde o e-mail foi igual a fulano@hotmail.com. E aí, finalizei aqui o meu comando. Então, ó, delete de clientes, da tabela clientes, onde, e aí aqui eu especifico a ou as condições que eu vou usar para achar esse registro, esse ou esses registros
que eu quero deletar, tá? Então vamos rodar esse comando. Rodei e ele diz para mim, ó, linhas atualizadas 1. Ou seja, ele, teoricamente, deletou esse cara. Select from clients. Vamos agora selecionar e olha lá, fulano de tal sumiu do mapa. Beleza? Então, olha só. Se eu vim até para cá para eu falar para você. Então, esses são os nossos comandos básicos de bancos de dados, tá? Básico do básico do básico, que é o que a gente chama de CRUD. Ou seja, eu estou criando um registro, ou então eu estou lendo um registro, ou então eu estou atualizando um registro ou deletando. São as que a gente chama de as 4 operações básicas, né, de manipulação de banco de dados. Isso aqui é importante demais você saber, mesmo que você vá usar um ORM. Por quê? Usando um ORM, isso aqui vai ser feito pelo ORM. Você simplesmente dá o comando do que você quer. Ele que vai montar isso aqui. Então, para consultar o banco de dados, ele vai montar isso aqui para você, tá? Então, pelo menos, sabendo como que funciona, sabendo como fazer uma consulta raiz, né, uma consulta direta ao banco de dados, faz com que você consiga usar o ORM de forma mais otimizada. Você consiga até melhorar a performance dele, tá? Porque alguns comandos, e aí eu não entrei no conceito, por exemplo, de subcarry, que é uma carry dentro da carry, ou seja, um comando dentro de um comando. Isso, dependendo da forma que você fizer, pode gerar um prejuízo de performance muito grande, tá? Então, sabendo esses detalhes de como fazer na mão, você consegue programar melhor até usando ORM também. Beleza? Então eu espero que você tenha aprendido bastante, espero que você tenha saído, pegado esse básico, esse limiar basicão, tá? Isso aqui são conceitos basicões de banco de dados. E aí, a partir deles, você vai avançando cada vez mais, tá? E, como eu falei, tudo isso a gente ensina, tudo isso e muito mais, na verdade, a gente ensina no nosso curso completo de programação, que tem um módulo específico, um curso, na verdade, específico, só sobre banco de dados, que eu te ensino a instalar as ferramentas, a diferença entre PostgreSQL, MySQL, MongoDB, por exemplo, bancos de dados não relacionais também. Então eu te ensino tudo isso, te ensino a instalar, passo a passo, configurar, dar esses comandos aqui em muito mais profundidade também. Então, se você tem interesse em aprender não só a mexer em bancos de dados, mas principalmente a programar do começo, sem nenhum conhecimento anterior, link na descrição para você conhecer o nosso curso completo. Beleza? Maravilha, espero que tenha te ajudado e até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, já é um pecado, então se inscreva agora e o like ele é obrigatório. Se você chegou até aqui no vídeo, tem que dar o like, beleza? Então, valeu, até mais e até o próximo vídeo.